$65 por um cavalo? Não pode, isto é treta, não é? Diablo 4 65. Como é que tem $100 aqui? Oh, isto não era preciso. Mais Platinum. Porque não iam pôr na loja, não é? Um item e ser troca por troca com dinheiro real. Porque não pode haver isso, porque tem sempre que ofuscar o dinheiro que a malta gasta. Porque senão não ia resultar da mesma maneira. Então tens uma price tag e tu pagas aquilo, mas recebes o cavalinho e mais um X de platina. Né? Não, a expansão não estava no 100. Acho que houve leak daqueles documentos que eles mandam para a malta tipo de testes e malta tipo. Onde eles fazem, aqueles fazem aqueles questionários, os surveys. E uma das cenas que lá estavam era o que é que achavam de pagar $100 por uma possível expansão do Diablo 4 ou por uma futura expansão do Diablo 4. Foi isso que foi falado. Não está nada. Não é nada fixo, mas sim. Está na cabeça deles, porque se eles lançaram os questionários com isso, é porque está na cabeça deles cobrar $100 por uma expansão. Isso é verdade. Isso é verdade. Diablo 4, ok. Os jogadores de Diablo 4 podem agora comprar uma nova montada, o Crystal Clad, que faz parte de um bundle de $65 que inclui 7.000 de platina, um Battle Pass Premium, ou neste caso Premium Battle Passes, portanto se calhar é mais do que um, e um Battle Pass Tier Skip, ok? Mas é algo, ok, isto é um cavalo que só conseguem comprar a dinheiro, ou seja, que não conseguem comprar com platina. Se querem o cavalo, têm que comprar o cavalo. Já agora quero ver como é que é o cavalo. Nope. Não, obrigado. Não, obrigado. Pá, é porreiro para quem tem o dinheiro e quer gastar e acaba por apoiar acabam por apoiar a Blizzard, não é? Porque Diablo 4, live service game, o jogo está a ser continuamente desenvolvido, portanto precisa sempre de fundos para futuras expansões e para mais conteúdo, para manter os servidores, blá 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 blá, tudo bem. Mas 65 paus, que é o preço do jogo, para ter um cavalo e moeda no jogo para comprar depois outras skins e caraças, e eu não dava. Ok? Não dava nem vou dar. Ponto. Mas há malta que vai dar. Pá, e fixe, porreiro para eles. Porque quem vai dar esse dinheiro não é enganado. Quem for dar esse dinheiro sabe que vai receber aquele cavalo, sabe que vai receber lá os Battle Passes, sabe que vai receber uns itens para fazer skip a Battle Pass, sabe que vai receber lá 7.000 ou que é de platina, que é a moeda paga do jogo, que depois podem ir buscar outras skins para os personagens, blá 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 blá. Pá, aquilo suponho eu. Por acaso eu não vi isso, mas eu suponho que dê para. Eu não gosto do sistema de Firefox, é uma merda. Diablo 4. Suponho eu que seja uma conta que dê para usar com todos os personagens na mesma conta, por isso. Como todas as skins. The new victory scores, blá 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 blá. Mas certeza absoluta que é como todos os outros, que é tudo que é cosmético naquele jogo, porque isto acaba. Este aqui não é bem cosmético, porque na seleção dos cavalos, ou melhor, das montadas, que eu acho que é tudo cavalos, dentro do jogo não é tipo vocês têm um cavalo e depois escolhem as skins, não, vocês têm literalmente vários cavalos de diferentes tamanhos e com aspectos e tal, e depois têm as armaduras, têm apetrechos, tem boa da merdas que podem pôr, portanto isto é literalmente um cavalo. A malta não está a ser enganada. Agora, 65 broas por isto, não. Não mesmo. Não mesmo. Não, mas continuem assim. O Diablo 4 começou muito mal. Na altura eu joguei, a primeira temporada, bastante. Começou muito mal.
Segunda temporada do Diablo 4 veio, adorei. Adorei. Que temporada do caralhão. A melhor ceninha de sempre. Temporada 3 saiu e eu joguei a voltar ao Diablo 3. Parei o Diablo 4 e fui jogar Diablo 3. Porque mesmo agora que o Diablo 3 neste momento está na sua última temporada, na sua última season, e a partir da próxima temporada eles já não vão desenvolver conteúdo novo, vão basicamente reciclar conteúdo de outras temporadas e vai estar assim num loop. Mas mesmo assim, diverti-me mais a jogar a temporada que está agora, que acho que é a temporada 30 do Diablo 3, do que a jogar a temporada 3 do Diablo 4. Está uma bosta. E eles lançaram umas patches, corrigiram umas merdinhas, mas pá, é tal cena e eles vão lançando umas mecânicazinhas engraçadas, lançaram umas mecânicas engraçadas nesta temporada, mas a base que lá está, para mim estava muito má. É aquela analogia que eu gosto de usar. É um cupcake feito de merda. Por muito que vocês ponham lá aqueles pauzinhos de perlim-pim-pim, aquelas ceninhas de chocolate por cima para o cupcake ficar mais bonito, não vai deixar de ser um cupcake de merda. Continua a ser merda que lá está. Portanto, só vai comer aquela merda quem quiser, mano. E eu comi na primeira temporada, ok? E ia comendo na terceira, mas disse, não, tem calma, tu és melhor que isso. E fui jogar Diablo 3. Também não é nada assim por aí além, mas está muito melhor. O pessoal também está mais hype com o PoE e o Last Epoch. Pá, Last Epoch está muito fixe. PoE 2 também. PoE nunca consegui entrar. Opa, porque é muito sistema, é muito complexo. E eu sei, eu tenho noção que há N de guias online e que se um gajo se dedicar minimamente a isso, e se gostar deste género de jogos, como é óbvio, opa, até se consegue divertir e tem ali jogo para meses. Ok, eu tenho noção disso. Mas não me apetece de todo estar a dedicar o tempo todo que é necessário para isso. Porque se eu não fosse dedicar, por exemplo, a jogar PoE, não ia jogar mais nada. Porque isso é só PoE. Sim, o jogo está fantástico. E apesar da sua complexidade, só se eu falar bem de PoE. E quando houve o anúncio do PoE 2, a malta ficou a loucura. A malta atingiu todo o Nirvana, era só ver os jatos a sair, da malta a ver aquela lindo, mas é assim, também compara as skins dos portais do Diablo com o PoE. Neste aqui, espera aí, o Diablo também tem skins de portais. Mano, eu não fiz nada dessa, portanto não sei. Não sei. I cannot believe. Olha o grande cavalo! Como é que é, meu menino? Estás bom? Average casual dad gamers have been. Assim, o cavalo, conforme está aqui, até está porreiro. Continua para mim a não valer os 65 paus. Nem o cavalo, nem o resto que vem no pack. Mas o cavalo até está com um aspecto fixe. Só que é assim. E o que eu vou dizer é uma cena hipotética, porque mesmo assim eu não comprava. Mas se fosse num jogo, num MMO, por exemplo, se fosse uma cena que eu gosto mais, por exemplo, um Final Fantasy XIV, pá, a estética é diferente, os gráficos é diferente, já não é uma cena a RPG, já não é uma cena que estás a ver de cima, já pá, acabas por, sei lá, aproveitar mais da tua mount. E estes casos é mais show off do que outra coisa, porque isto não acrescenta nada à vossa personagem, não dá status, não dá nada, dá porra nenhuma. É só fica mais bonito, é só olhar, olha, vai passar ali um gajo que estourou mais 65 paus, olha, 65 paus a passar, é só isso. Mas se fosse um jogo desse género, se calhar não podia ponderar. Não comprava, 65 paus para uma montada, não. Mas agora assim, não. Ele é tipo, não é um burrão, mas é quase. É o burrãozinho que baixa, faz o barulho, não sei fazer barulhos de cavalo, não sei. Foi muito mal este. Barulhinho de cavalo, vai ali a galopar, cai fora de meia dúzia de barreiras e tal, leva merdas à frente, e depois sais do cavalo e estás a matar merdas. Não. Eu gosto do meu. Que eu tive foi por causa da cena
Já não sei se foi por causa de um evento na Twitch ou se foi de jogar na beta ou caralho. Eu tenho um lubinho às costas e tenho um cavalo que é mais alto do que os outros, que é assim mais para o preto, assim com umas cenas assim todas até com símbolos e o que é o cavalo que quando eu jogo é esse cavalo que eu uso e foda-se. Estamos bem, estamos de cavalo neco também. O mítico dele de ser mais caro que o jogo, não é? É, mano. Puta que pariu. Mas traz platina, traz o passe de batalha, Battle Pass, traz uns skits Battle Pass e o caralho. Mas o selling point é o cavalo. Ok? A malta vai sempre argumentar, há sempre um mas. Tu pagas $65, mas não é só o cavalo. Porque também traz ali dizia, o que ali dizia Battle Passes. Portanto, se eu for a levar o que diz ali à letra, traz mais do que um, a possibilidade de trazer aqueles itens para ativar mais do que uma temporada. Traz o skip de Battle Pass, traz 7000 de platina para tu comprares mais skins e ficar mais bonito. Não ligava puto, mano. Há sempre, mas não deixam de ser 65 broas, que é o preço do jogo, mano. É o puto do preço do jogo. Quando saiu, agora o jogo é capaz de estar mais barato. Or the way that, you know, like, oh, well, I don't have time to play the game. So the solution Mas mais to uma me vez, not being able to play the game is that I have to spend more money. O cavalo aqui está Why the fuck bonito. do you have to spend more money? You already bought the game. Get the fuck out of here. It's so stupid. In the beginning, I want to say that I have a point I want to make. You're going to need to watch all of it to get my point and tell me if you agree or not. Watch Let's the whole go. video, So there's a conversation that's been going on lately about Estas cadeiras são muito fixe e super confortáveis. Mas caras que fodem. cosmetics. They're Eu sempre que vejo uma, eu babo-me, que eu adoro estas cadeiras. E a minha mulher estava sempre a desdenhar. A última vez que nós fomos, pá, já não sei, fomos comprar uma prenda para um amigo meu. Foi para aí 2 semanas outras. Fomos ao shopping e passamos por uma. E eu disse: senta-te aí só para veres o que é que eu falo. Apaixonou-se pela cadeira, manos. Apaixonou-se completamente. Eu disse-lhe: pois, mas levanta ao cozinho porque se tu vires o preço. Não desistes de nada, deixa estar. Acho que está só e apenas a um ordenado mínimo a ponta da cadeira. Mas é confortável que fode. in Diablo 4. Pretty much every day somebody is coming into my chat and saying something along the lines of, Darth, have you seen... Espera aí. Eu a reagir a um vídeo do Asmon Gold que está a reagir ao microtransactions. ReactCeption esta merda. Paid cosmetic horse in Diablo. O preço é um estouro, é. Mas a cadeira é muito confortável, muito boa mesmo. Let's look at the This upvoted. is my take about it, is like, I really don't give a fuck that much about it. Like, it's always funny whenever they do something like this because of how ridiculous it is. But like, this doesn't really move the needle in terms of me being more or less interested in the game. Like, I Tal e don't qual. really A mim também não, porque eu continuo a não It's querer fun jogar o to jogo. laugh at, though. Reddit post. Let's look at the conversations that are Tal e going on qual. on Twitter, and let's break down exactly what's going on with Diablo 4 cosmetic microtransactions. This is Não the venhas para o meu primary... Não venhas para o meu canto, mano. Regra 101 de React. Se já está aqui uma câmera, não vais meter a tua câmera mesmo. Para aí, eu é que estou. Ok, eu é que estou a reagir. Ok, eu é que tenho que mexer a minha. Ok, sorry. Eu é que tenho que mexer a minha. Ok, pronto, já mexi. De um vídeo dele a reagir a uma reação, outra reação da reação. Cara, puta, mano, isso aí não devia haver sítio já na tela para câmaras. Example. Mas é a minha primeira vez, portanto, bora lá dar mil que esta merda. 2 hours ago, the new Scourge mount can be purchased in a bundle with 7,000 platinum for $65. Okay. And then they show right here this horse. Pretty good looking cosmetic horse. There is Sim. no way I think it's kind of stupid for $65. Like, I'm gonna be honest, I think it's kind of stupid. I think they could É do a better muito job on the estúpido. horse. Pera, Sim. porque o cavalo na thumbnail tinha aquela armadura toda, portanto, se calhar, aquela armadura que se vê na thumbnail é a armadura que se pode comprar com os 7000 de platina que um gajo recebe de comprar este bundle. $65. Ou se calhar vem incluído no bundle, não There's a sei. vitreous Mas lá não stone estava drake. It escrito comes from isso. Slabhide in the Stone Core 5-man dungeon. É It uau, was uau, não released percebo. in Uau. World of Warcraft Cataclysm. Okay. It was a 1% drop rate, and the scales on it had the same color. Ok. And it was free. You could just get it if you killed the boss and the item dropped. Imagina, That was a long time ago. ter uma mount de borla.
operate. There's no other way in the game. I If got you it see myself. somebody with this horse, they spent $65 on the bundle in That was order badass. to acquire Yeah, it the was. horse as well as the platinum that comes with it. Match the This warrior is one tier of the 11. primary examples that people will use when they talk Que assim eu about fico a olhar para ele, cosmetics. né? Assim ficamos a olhar First para o point I outro. want to make is the point if people say Yeah. that it is a $65 paid horse skin, that is disingenuous. It comes with $70 basically of platinum, their premium Yeah. currency. Eu não disse, You can eu não argue disse que that era a malta que ia dizer it's isso. premium currency pricing if you want, and then you get the horse as well. One argument to be made would be there's no way to get this horse unless you buy that much amount of platinum and you get it as a bonus, in which case I would agree. This horse is locked behind a $65 purchase, though you're not paying $65 only for the horse. My Well, opinion you get a bundle full of other bullshit. Yeah. Tal e qual. is I would Melhor rather descrição de pull caminha. items in these games, Yeah. particularly games that are paid AAA games where we pay upfront pricing. I personally would prefer the best looking skins in the game to be chase related items. Well, or don't you like the fact that the reward horse from killing Uber Lilith, the hardest boss in the game, that's bugged and fucking garbage, and it makes it even harder? E ele vai falar do facto do cavalo que um gajo ganha da Uber Lilith ser quase cópia de um outro cavalo que dá para ter no jogo e que, a não ser que tu saibas aquilo para o que estás a olhar, não vais fazer a distinção se tens um cavalo básico ou se tens um cavalo da Uber Lilith. Será que é isso? É porque isso é muito mau também. Muito mau. Por isso é que eu prefiro o meu, mano. Pertinho, lindo. Is a red horse that's almost the exact same as another red horse, and they could be easily considered the exact same thing if you weren't looking closely. É tal e qual. É que é estúpido, mano. Como é que fazem essa merda com um reward, tal como ele disse, de um dos bosses mais difíceis do jogo? E o que tu recebes é um puto de um cavalo com uma estética, eu não digo igual, mas praticamente igual a um cavalo básico. Tu podes, e não precisas de fazer tanta merda, mano. Muito mau o design daquele para o boss que é e para o trabalho que dá conseguir derrotar a Uber Lilith, que é realmente, não é que o design do boss seja muito bom, mas pronto, é um dos bosses mais difíceis. O trabalho que dá não. É muito mau I mesmo. think that's kind of cool, right? I mean, yeah, Podia ter there you posto este cavalo lá. because they're both red. reward-based items. However, I also understand this is a live service game, and the access to this shop and selling these different cosmetics will actually. Alguns dos cosméticos que eles têm à venda na loja têm que dar o braço a torcer. Alguns têm um design brutal. I mean, I'll be honest. Um gajo nunca acaba por vê-los como deve ser, mais por causa da posição da câmara, não é por causa da maneira como o jogo é. Mas alguns cosméticos lá realmente são bonitos. Mas development of the game, though it's hard for me to say that when it is a multi-billion-dollar company that owns them. So if you're asking, I mean, I'll be honest. I think for the offering of, like, the actual amount of content on release for Diablo 4, was it really worth $70? I mean, I played it for a long time, but I'm also like a very hardcore gamer for that type of game. I think that if you compare like the single player experience. Sorry, desculpem parar, mas foda-se. Voltou? Finalmente, ok. Sorry. Eu hoje tive conteúdo bloqueado só porque sim. Mas agora recebi a mensagem a dizer que revemos o teu conteúdo e realmente não tinha motivo para ser bloqueado e voltou. Era só Played uma. it for a Sorry. long time, but I'm also like a very hardcore gamer for that type of game. I think that if you compare like the single player experience for Diablo 4 on release, like for me it was worth $70, and yeah, if you play it to get to 100, obviously you got your money's worth. But man, I really feel like there wasn't a lot to it, man. Because like it was the campaign, right? See? And then you have the dungeons, which are basically like the Copy-paste. outdoor areas in that zone. Yeah. Maybe like a couple of places are different. Eh, And like depois o Uber Lilith. there's 120 dungeons, but
there's really only 12 because every dungeon has 10 other dungeons. It's pretty much the exact same. É copy-paste, mano. É copy-paste as and dungeons. then, like, even the capstone dungeons are just the same bosses. And then you just go through a progression loop. É tudo copy-paste de um lado para o outro, só sobe os níveis. Só sobe os níveis. Pá, achei interessante os desafios Capstone, achei. Gostei de algumas coisas das dungeons, principalmente das Nightmare. Sim, gostei. E dos debuffs, se chama de debuffs e tal. Achei interessante. Pá, mas para a quantidade de dungeons que eles disseram que iam ter, é como ele disse. Na realidade, vocês têm a meia dúzia de dungeons, um pouco mais do que isso, e depois tudo o resto é tipo copy-paste e muda o layout, muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não tem os vossos únicos, nada, é copy-paste e vai subindo. Aliás, uma das coisas que foi faladas quando o jogo saiu é que muitas das dungeons faziam lembrar as rifts do Diablo 3. Portanto, é aquela velha máxima de se nós já temos o conteúdo feito, para que é que vamos estar a refazer quando podemos reaproveitar assets, quando podemos reaproveitar coisas que já temos. Que eu acho que foi aquele. E não sou o único, mas eu acho que eles fizeram isso. Of killing the same thing over and over, like at the beginning of the game. Like, was this really worth $70? I mean, if somebody told me, like, I bought the game and I feel like I didn't get my money's worth out of it, it's like, oh, I mean, I can see that. Yeah, it just seemed like very, like, pretty flat. I mean, like, now it's better, right? It's definitely better now. But, like, on release, it really wasn't that great, man. Me, if I get really pissed off, I know there's a lot of Reddit posts, there's a lot of articles about it. I don't tend to care that much about cosmetics, with the point aside that I think the best cosmetics. Eu gosto. Esteticamente, eu gosto. Agora, se eu ia gastar dinheiro para comprar os cosméticos, não. Mas acho que fica bonito, mas lá está, é assim. Porque depois a jogar, a meu ver, não se tira proveito desta porcaria. Não se tira proveito de nada disto. A não ser que, desculpem estar sempre a parar, mas a não ser que fosse como eu já tinha dito, que comprassem, imaginem, compravam este bundle de cosméticos aqui, né? E que por terem isto vocês tinham mais ataque, ou tinham mais efeitos, tinham mais vida, dava mais velocidade ao cavalo, ou mais cenas de discovery para ter mais items. Sei lá, uma porcaria qualquer. Espetavam umas passivas de merda, não é? Nos cosméticos e pronto, tinha outro valor, né? Não ia comprar na mesma, mas sempre tinha outro valor. Mas não, isto é literalmente cosmético e no jogo que é, não. Epá, é feito para suportar, para apoiar financeiramente a empresa e o que é. Eu acho que não se tira proveito destas skins nestes jogos. Yeah, é a minha opinião. These things are so cool. Like, I'm gonna be honest. If these items, like, if Blizzard said that if you beat Uber Duriel, you get this horse, and if you hit level 100 on a character, you get that character's armor set for this, like, Chinese New Year shit, I would probably play the game. Same. I think this stuff looks really cool. Já fiz isso em vários jogos. Voltar a jogar só para ganhar conteúdo. I really skins, like só porque eu gostava do aspecto. But it's just on the store, and so it's worth nothing to me. Kind of sad. Yeah. Really, it's just kind of sad. É o que é. Comes with it. One of the coolest items in any game, in my opinion, is the party hat in RuneScape. I think that is a great local example. O party hat de RuneScape há uns anos. However, with the point aside, paid cosmetics do not ruin the game for me. However, it might leave a sour taste in your mouth depending upon how you look at it, because some of these cosmetics, the pricing doesn't exactly make you feel respected as a player. Let's look at one such example that is being used. I would say the game loop doesn't make me feel respected as a player. It's the same fucking thing every single time, man. Estava a pensar nessa merda. This kind of stuff rolling over and saying I don't care. When exactly does somebody expect the devs to stop doing it? Well, like, it's not that I'm, like, tolerating it or saying I don't care. Like, I don't, like, what am I gonna do? Like, I can't make them not do this. I can't control what they're gonna do. Tal e qual. Like, I'm just... Yeah, I mean, I'm not buying it. That's my solution, is like, I'm not buying it. And even though it looks really, really cool, I'm not going to buy it because it's just bullshit. Fairly negative example of paid cosmetics, which I would actually agree with this one. So if you go to add-ons here, while the horse comes with, you can see 7,000. Ok. É isto os portais?
Isto é que são as skins dos portais. Nem nunca tinha visto esta merda, mano. Nem nunca prestei atenção. Se calhar até passei por malta que tinha, mas nem nunca prestei atenção. Oh, mas lá está, ó. O tal cavalinho das 65 broas e tem armadura. Se calhar esta armadura também vem com esse bundle, ok? Não sei, mas está aqui. E há bem porque isto é o. Ok. Isto é os bundles e está ali a armadura, portanto bem. It's the top offering too. Look at that. Wow. For $65. Puta. And if you look at the platinum cost, 7,000 platinum is basically $70. I mean, you get a little bit extra. They say free, but you get more the more you pay, basically. But É dinheiro grátis. platinum, okay? Claro que sim. How did they get away with saying that it's free if there's never an actual option to be able to buy it? Sem ser I com feel like dinheiro. that's like kind of a scam to say that it's free. Ah! Não digas isso. Deixa lá. It's kind of Deixa like passar. whenever you bring something out, you say it's on sale. Isso é girl math. I don't know. Like how is that not a Esta cena dos saldos. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo girl math. Oh, mas eu que passo muito tempo a Twitters, TikToks, Instagrams e o caralho, farto-me de ver essa merda. E girl math é algo do género. Se isto custava 50 euros, mas agora só custa 30, na realidade eu poupei 20 euros. Tem lógica? Não. Mas para muitas mulheres tem. Porque só gastou 30, logo poupou 20. Quando na verdade não. Em vez de gastar 50, gastaste dinheiro na mesma. Não ganhaste nada com isso. Mas 20. E é a mesma matemática que eles aplicam aqui. E aparentemente esse termo vai ter que deixar de ser girl math e é só dumb people math ou algo do género, porque há malta que cai. against the law like somewhere in Europe? I mean, I think it kind of should be. It's deceptive. Ah, sim, tens alguns países na Europa em que esta merda não passa sequer. Aliás, há muitos jogos que têm este sistema, esta monetização que nem sequer saem em alguns países. What? That are more or less recolors with some cool glowy shit around it, maybe lightning. You really etc. tell me, bro? Like the PoE, bro, the PoE portal. Like you Olha, open up like a cena que tu fucking falaste. gateway into a Roman gladiatorial arena, and then like the two sides of it are like two barbarians that are fucking hulked out, holding like axes, and there's like a red portal with like black statues around it. Like this really like this is from a how Isso é many muito million fixe. dollars Ok, was ok, put ok. into this game? Like Isso how é the muito fuck do you fixe. do this? Like, dude, the PoE portals are like 1,000 times better than this. And I'm gonna be honest, I don't use them. If I was gonna buy a portal skin, I would just go back and get the Atziri portal skin, the red portals. There it is. I'm done. I don't want a crazy weird portal. But damn, it's cool that they have the option. Like, look at the PoE portals. Like, I want you guys to see this. You're right. Here's one. Decent, right? Came out 4 years ago. Not that much different. Let's look at some more. Okay, all right, here we go. There's one portal right there. Ok. É assim, não deixa de ser um portal. É uma merda que tu carregas numa tecla, estás alguns segundos à espera que aquilo ative, passas para o outro lado e acabou. Não vai acrescentar mais nada, é só flare. É só uma coisinha bonita, são uns pauzinhos para limpim no teu ecrã. Certo. Mas está mais bonitinho do que os outros, isso está. Look at that. Está, sim senhor. All the shit on the ground, everything like that. Betrayal, yep. Here's another one. Oh, wow. Isto é um portal? Oh, Caralho. wow. Ooh, I haven't seen this. That sounds cool. Yeah, it is, right? Look at that. Here's another one. Top. Oh. Look at that. E este quase que me convencia a gastar a guita. Is this bestiary? Uau. Oh, wow. Uau mesmo. That is nuts. Another one. Holy shit. Holy quê? shit. Bro, this is like the Pera, mete lá outra vez. one. Holy shit. Holy shit.
Bro, this is like the World of Warcraft starting soon or fucking like classic WoW login screen. Oh my god. O meu PC brecava. So yeah, anyway, Foda-se. am I lagging out? What the hell's all this? Vai lagging out. Olha para quantas merdas tens abertas, caralho. Foda-se. Mas tens PC do caralhão, mas... Back to this. Mas eu queria ver os portais todos daqui. These are class-based. So this is the rogue one. Uh-huh. Okay. This Portais de classe? Porquê? Foda-se. Vou parar de questionar estas merdas. So this is Okay. the rogue one. Uh-huh. Okay. This right here is the necromancer one. So Oh, you get wow. a skull that pops up. This one right here is Agora, depois dele ter mostrado as do POE, isto é um bocado insípido, isto é um bocado... your druid one. So you get vines around it. This right here is $10 worth of platinum, and $10 por todos? you get vines around it. This right here is Yeah. Pá, eles também... A Blizzard ainda é uma empresa pequena, é uma empresa que está a começar, claramente, mas eles ainda estão a aprender. Se calhar, se eles continuam, se eles forem entrar mais umas vezes ao POE ou outros, fazem umas coisinhas mais engraçadas. Temos que dar apoio a estas pequenas empresas que estão a começar, né? $20. If I showed this to my dad and I said, which one do you think came from... Nah, because he would probably be able to predict that I'm like trying to play him into a trap. So he would probably say the shitty one. Já não é a It's like, primeira you know, vez. like a fucking, you know, like Indiana Jones Holy Grail thing. So he would probably fucking immediately think Yeah. that shit out. And, but like, cause he's like, why would you ask me that in this way? But if I asked a person that like wasn't ready for it, you know, guess what they'd say? Which one is the, which one is the bullshit one? So basically boils down to like $20 for 5 Porthos, $4 for this Portho, and it's up to you to determine whether or not you think there's a value of $4 for one of these Porthos. All right, that's basically what $4 it por breaks um? down. Ok. To be I mean- fair, however, for the people that do not believe in these cosmetics, I want to make a few points as to why cosmetics could actually be unhealthy for a game of this nature. Ok. First of all, look at the horse. One of the coolest looking Opa, sinceramente, está bonito. Já disse, torno a dizer. Assim fica bonito. Assim. Se eu tivesse cavalo para vê-lo no jogo, é engraçado, mas é como eu disse há bocado. 65, olha 65 paus a passar. horses Não tiras- locked behind a Assim são $65 bonitos. purchase. Assim. Imagine if this horse came out with different tiers, sort of like the gladiator mounts in Well, World this of is the argument that I've been making for 10 years that nobody cares about. Like, is that, like, if you go back and you look at a video that Que a I did puta só abas, as mano. Mongol... Se eu tentasse fazer esta merda, ter estas abas. Aliás, eu aqui foi a semana passada o quê? E estava com 2 abas abertas, tentei abrir uma terceira, a minha stream foi abaixo. Este gajo. called Storm Mounts WAD. You will see this video. Real talk about storm mounts. É bonito, não é ela? This came out 8 years ago. What's up, y'all? It's me, it's your boy Asmongold, and today we're going to be talking about storm mounts. Recently, the PTR has been updated to patch 6.2.2, which is the patch. There it is. Já instalaste os modos See if I todos, have any Alan? other good ones here. Their little legs are moving so fast for like half the expansion. It's like they put Sonic the fucking Hedgehog to shame. They were moving so fast, and people hated that. Now, personally, I thought it was cool. But, I mean, the thing is, like, I complained about storm mounts 10 years ago, and people said I was stupid. People said, like, oh, no, this is good. This is good. They're funding the game. Estás a pensar? Pensa então. I tried to fucking warn you guys. Ninguém I quer saber. was I said this is and then also, by the way, A cena do sal. this A cena do was sal. 11 years ago. A cena do sal, mano. 11 Eu acho isto aqui não foi quando saiu aquela montada
que fez mais dinheiro do que o Starfield 2, oh caralho. Uma montada que fez mais dinheiro do que um puto do jogo. Acho que foi Fucking esta. years ago. Acho que foi esta. I was pissed off about these fucking store mounts. E ele a pôr na cabeça. This is what they did to me, man. And everybody was laughing at me, calling me stupid. E é por isso que a linha de cabelo dele cada vez está mais retraída, porque ele não trocou a chale. Se ele tivesse posto outra porcaria, né? Se fosse uma coisa que estimulasse o crescimento de cabelo, se calhar ele agora tinha mais. Well, who's stupid now? I was fucking right. Crap back in the day, and this was announced as your leaderboard reward for Probably have the different tiers you make. Oh, You yeah, make yeah, it's gold, over there. You get a gold-based one. You make platinum. Now you Literally have a right there next to me. platinum version of this horse. They could actually do something that would drive gameplay excitement and rewards based upon a content feature upcoming, instead of just a place on the leaderboard. Instead of having the artist work on something that is locked behind a $65 paywall, why not make this the reward for hitting diamond tier on a leaderboard? Something Well, I why realized. why would you motivate people to play the game if you could motivate people to pay in the game? That's just how it is. E porquê? Porque uma coisa, do que ele estava a dizer, uma coisa ia implicar esforço por parte dos jogadores. Isto é que jogar muito jogo, isto é que ficar bom, não é? Isto é que se aplicar para chegar à tal Diamond Tier ou whatever, para chegar ao máximo daquela tier na leaderboard para poder ter acesso ao cavalo. Ou outra coisa, implica-te sacares de um pedaço de plástico e dás um swipezinho. Nem isso, porque hoje em dia é tudo digital, só basta os numerozinhos e está feito. Nem dás por ela, porque aqueles são números no ecrã a passar, um gajo nem dá pelo dinheiro a sair da conta. Por isso a malta, quem pode, não é? Prefere o swipe method. About my own content is that the further that you chase the monetary value and the revenue generated with your business over increasing the value provided to the consumer, the worse your overall content becomes. I think that's actually a really good way to look at it, and I think he's totally right. Is that like the focus isn't really about creating a good value for the consumer, it's about creating money. And whenever your focus is on like making money rather than making good content, then people aren't going to enjoy it. It's actually really kind of common sense, obvious. But whenever you lay it out like that, it just makes sense. My argument would be that the focus on making the horse as cool as possible to drive the monetization get as many people as possible to buy it. Of your in-game shop, putting the best content there so that people go there, takes away from the innate value of making people go to the game. É tipo um simulador de compras do Diablo 4. Vocês pagam 60, 70 euros, whatever, para comprar o jogo. É tipo o bilhete que vos dá acesso à loja. Mas vocês entram no jogo e aquilo por onde eles querem que vocês realmente vão é para a loja dentro da loja. Ou melhor, eles querem que vocês explorem é a loja e não tudo o resto. Eles não vos querem a passear nos corredores, eles querem ir ali a comprar. Não é passear nos corredores, eles não vos querem a passear cá fora, eles querem ir dentro da loja a comprar. Portanto, vocês pagam o bilhete de acesso, que é o jogo, para entrar lá dentro, e depois lá dentro é só gastar guito. É para aí que eles direcionam tudo. Estou a tentar pegar na lógica do que eles estão a falar aqui. Que tudo o que eles fazem de melhor, não é? Ou para tentar chamar mais malta, acaba tudo na loja e não como conteúdo no jogo para vocês conseguirem atingir algum patamar ou alguma conquista dentro do jogo. Não. Tudo o que entra lá de novo é loja. In general, I think that this horse is a fantastic example of one such decision made where this could be the reward for an upcoming incentivized leaderboard that has. Now, I could pause this video and then play my video from 8 years ago saying the exact same thing. Like, for example, I'm going around, so like... A dragon in the entire game, the only way you can get it is by paying money. And so there's no other way except for it's, completely paywalled, to get this mount that you see all over the place. And,
Eu nem posso subir o... place. And is this an accident? Of course not. Are they advertising like kind of subliminally advertising the Yep. I fucking said it. Hype around it that in-game players are excited to dive into, and then you hit them with, check out this cool fucking horse, the best one we've made so far, coming to Diablo 4 for free at different tiers depending upon your leader. Show your friends how far you got on the leaderboard. So imagine on the BlizzCon Isso era do caralhão, mas não o vão fazer. Instead of just show yourself where you're on the leaderboard. Aliás, o último que eu saiba, a última montada que eles puseram, que foi aquele que já falámos há um bocado da Uber Lilith, saiu uma bela de uma bosta. Sorry, continuando. Where you're on the leaderboard and get something for your goal, other than just a leaderboard icon, etc. Everywhere you go in the game, people will see this horse. It is a game that we purposely have made with other players in the world. And now those other players will know how much you're committed to our world. And you build value in the world itself. You build value and pride in your own character's achievements, which actually builds your audience retention within the game. And the longer that people are still playing the game and the longer they're in there, then they might take time to go look in your shop. Well, that's right. Because, here's the thing. I would have a chance, right now, my chances of buying a microtransaction in Diablo 4 are 0%. And the reason why is because I'm not playing Diablo 4. Whenever I play PoE, my chances of buying a microtransaction in the league are probably 70 to 80%. But if the league doesn't excite me, if I don't feel like playing the game at that league, my chances of playing it are of buying a microtransaction are also 0%. And that's the problem, is that they constantly put things that are really, really cool in stores rather than in the game. And guess what happens? Well, then people don't have a motivation to come back and play the game. It's just not a great motivator. Não, algumas têm. Eu acho que, quer dizer, chega a um ponto que acaba por não ser muito motivação, porque eu acredito que há muita malta que está meio presa em alguns jogos porque já tem um grande investimento financeiro nesse mesmo jogo. E deixarem de jogar aquele jogo, pararem de jogar aquele jogo, para essas pessoas é simplesmente, na cabeça deles é estúpido. E é deitar dinheiro ao lixo, porque já estão investidos ali, já compraram skins, já compraram Battle Passes, já compraram whatever, já gastaram dinheiro em microtransações naquele jogo. Microtransações. E muita malta não para de jogar por causa disso. E depois há malta, como também já foi falado, que gosta de apoiar e gosta de comprar skins e gosta de ter os colecionistas com boa carteira. Portanto, acabam por ser, vai ser se calhar uma minoria, mas vai sempre haver malta que vai comprar. Agora, é como ele estava a dizer, não vai haver malta a voltar a este jogo agora em específico, que estamos a falar do Diablo 4 em específico, não vai haver malta a voltar ao jogo só porque saiu aquele cavalo num bundle para comprar. Não. Se fosse conteúdo novo no jogo, conteúdo novo grátis no jogo, um jogo por qual a malta já pagou e não foi pouco, e que fosse conteúdo bom, se calhar ia haver mais malta a voltar, né? E depois eles podiam usar isso como alavanca, podiam alavancar isso, ou seja, se calhar esse não é o melhor termo, mas podiam usar esse conteúdo, esse bom conteúdo grátis adicionado ao jogo, usavam isso para atrair mais pessoal e depois aí sim acrescentavam novas coisas à loja e podiam ter a sorte de toda a malta que voltou por causa do conteúdo fantástico que eles criaram, alguns deles podiam ir à loja e começar a gastar dinheiro. Ou seja, eu acho que eles deviam estar a fazer, mas também estou a falar do meu ponto de vista, não é? Do ponto de vista tipo empresarial, e que eu não percebo um bocado dessa merda. A ideia deles é fazer dinheiro. Né? A minha ideia é tirar o máximo partido de algo no qual eu já gastei dinheiro. Portanto, e se calhar nem era tão má ideia quanto isso. E eles atraíam a malta com bom conteúdo e depois com muita malta lá e eles começavam a lançar umas coisinhas novas. Olha isto, que giro, olha aqui, olha, podes pôr a tua arma com RGB. Olha esta armadura, uau, não sei o que, vai parecer que estás no Japão feudal ou caralho, uau, olha um viking ou não sei o que. E a malta, olha, está engraçado, e até estou a curtir este conteúdo e tal, pumba,
5 paus, 10 paus, ele vai, pumba. E assim aos poucos a malta ia gastando dinheirinho e ficavam todos felizes. Agora assim, principalmente como já tinha falado, com esta nova temporada que depois da temporada 2 caiu um bocado muito. E eles, em vez de melhorar e de lançar mais coisas para esta temporada para tentar trazer a temporada outra vez, não é? Para tentar trazer mais malta, digamos, de volta à temporada, não, lançam um pacote de 65 broas para um cavalinho. Se a malta já não estava a jogar porque a temporada está uma bosta, que acabariam de voltar a jogar só para andarem com um cavalinho? Então, se a malta quisesse comprar o cavalinho, entravam no jogo e andavam só à volta de lá para passear, só para desfrutar do cavalo. Há malta que gosta, há malta que pratica equitação e que gosta e que tem cavalos e gosta de andar a passear a cavalo. Portanto, se calhar há malta que gosta de fazer isto no jogo. Olha, ficou em promoção. Boa. Stores rather than in the game. And guess what happens? Well, then people don't have a motivation to come back and play the game. Like, it's just not a great motivator. Hey, come back and play this game so you can spend money to use to run around with a cosmetic. Like, no, who gives a fuck about this? Tal e qual. It's like, I know people do it, but the truth is that microtransactions make more money whenever more people play the game. Like, for example, the reason why the Celestial Steed made more money than StarCraft 2 is because everybody was playing WoW. If they released the Celestial Steed today, when the game's not as popular, people wouldn't have bought it and it wouldn't have made that much money. Because the bigger target market you have, the more people that are, the more fish in the ocean there, well, the more things that you can potentially catch. It's pretty simple. Eu tenho que aprender com esta malta a ser mais conciso e ir mais. Porque eu reparei que ele acabou por dizer a mesma merda que ele disse, só que eu demorei muito mais tempo. Eu também falei mais coisas, mas eu demoro muito mais tempo. É nessas alturas que eu reparo que estou-me a ficar velho. Que eu conto a puta da história toda da minha vida só para chegar ao ponto que eu quero chegar. Mas, exatamente o que eu acabei de dizer. Exatamente. So in my opinion, there actually is a little bit of a miscalculation if you put the best looking cosmetics in these shops. While I don't mind selling cosmetics as a general philosophy, I think that's okay. I don't really care. When you do the best looking ones, the shit that people really want in a game that has achievements, that is when you start to get a mismatch. Then you throw in the fact that the game itself has high monetary cost associated with it from the start with a $70 price tag, then we start to see a more clear picture of you really don't want to sell things that are too expensive that are also the best looking things in the game, or at least it's you know what, people say it's the best of both worlds. This is like the worst of all worlds. The game's overpriced, the content sucks, and the microtransactions are too expensive. It's like, at least in PoE, the game's pretty good and it's free. Yeah. But the microtransactions are overpriced. Okay, that's fine. Push. Right? You have like other games where it's like the microtransactions are like, okay, well, Diablo 3 at least, right? Well, the game sucks, but at least there's no microtransactions. It's just that Diablo 4, it's like every single thing is the worst. How do you do this? Não sei. My opinion as I think about it longer. You're paying them to rob you. Does this monetization ruin Diablo 4? No. Does the poor those no, it doesn't. ruin Diablo 4? No. It makes it worse, they're though. A little expensive. But is it a missed opportunity? In my opinion, I would argue that every single time that they do something like this, it makes the game worse. I'm not saying it's killing the game, it's not killing the game, but it is making it worse. É uma oportunidade. E eu acho que, tal como o Darth estava a falar, e que se calhar, não sei se é o que eu vai dizer ou não, mas é uma oportunidade perdida, sem dúvida. Porque eles criam este conteúdo, né? Criam estas skins, criam as skins dos portais, das personagens, das montadas, whatever, para fazer dinheiro. Mas não são tão boas, a maior parte delas não são tão boas como isso. E como eu estava a dizer, o jogo está cheio de achievements, o jogo está cheio de troféuzinhos que um gajo pode ganhar. Ganhar troféus, ou seja,
ganhar achievementzinhos por fazer merdinhas. Eles podiam perfeitamente pegar em algumas destas coisas e colocar nos achievements mais complicados do jogo, nas coisas que realmente façam, que obrigam uma pessoa a jogar mais o jogo e a perceber mais o jogo e a ser bom ao jogo e realmente, depois, como já foi dito, mostrar, olha, eu tenho esta bosta deste portal com pauzinhos de perlim-pim-pim, mas foi porque eu derrotei o Zacarias. O Zacarias apareceu, eu dei-lhe 3 putas, faleceu e ele dropou-me este portal. E eu agora passo deste portal e chega. Mas drop, está aqui, eu consigo. Tu tens o portal? Não tens, tu tens o portal? Não tens. Tens que derrotar o Zacarias. Estava lá, né? Dava um incentivo a mais malta a querer jogar. Foi o que eu disse ao bocado, mais malta, e o que ele já disse, mais malta a jogar, mais chances da malta e gastar dinheiro à loja. Agora fazem ao contrário, espetam merdas na loja, têm poucas pessoas a jogar e ainda esperam que as poucas pessoas que lá estão vão gastar dinheiro. Pão no cu. Nunca, nunca na vida. Vai haver malta a comprar, mas nunca vai haver a malta que eles queriam. This cool horse would have been done in different tiers as a reward for the leaderboard. It would have been announced at the BlizzCon stage saying, here's your gold, platinum, diamond version. Go climb, try to get it. I understand that there will always be people that will push back about anything that would then state that, hey, well, I don't have the time all day to earn the diamond horse. I'm annoyed about that, and this is only content for the no-lifers, just like Uber Crafty. I understand that, and my response to that as a company would be, get good, scrub. This is an ARPG. It's a fucking video game. Exatamente. Like, if you don't have time to play the video game, you shouldn't get rewarded for playing the video game. Also, like, why is the solution to that you have to spend more of your money? Why isn't the solution... Eu não posso... Este jogo tem prémios fixes e eu não tenho tempo para jogar este jogo para ter os prémios fixes. Mas se eu puder gastar dinheiro para ter este prémio fixe ali parado enquanto eu não tenho tempo para continuar a jogar este jogo, isso era o ideal. Gente estúpida a pensar assim, mano. Something like rested experience. Or some sort of design that makes things easier over time, like the ICC buff. Like, why is the solution to you having limited time to play the game that saying, like, well, now that you have limited time to play the game, well, now we're just going to charge you more money? It's so weird that, like, that's the dichotomy that people create. That, like, because I'm working and making money, then the developer should charge me money to be able to get the rewards in the game. No, you already bought the fucking game. Like, why not just expect the game as a baseline to play better and to have better rewards? And this is the problem that a lot of people have. And I think this has been an issue for a long time. Because what the problem is that you have people that get focused and fixated on this kind of stuff, and they don't realize that the entire game is built around creating a funnel to the shop. That's why Lost Ark has only 3 Una's tasks a day that you can do. Do you think this is like a real gameplay choice? No. No, it wasn't. The honing rates, like everything in the game, the DNA of the game is pay-to-win DNA. Diablo Immortal? Okay? It is pay-to-win DNA. And you can't, like, just reverse that and take it out, because if you do that, everything else in the game unravels. That's the point. And I think this is what the issue is that video games that are pay-to-win are designed to be inconvenient or annoying to play without paying to win. That's what happens. Ai, há tanto jogo assim. Not everyone has time to play a game for 10 plus hours a day. Yes, the core audience shouldn't get the back burner, but it's also important to give options for casuals, since casuals are the ones buying stuff. But if people don't have the option to play 10 hours a day, then why not create a better option in the game that will allow them to achieve goals at their own pace? Exatamente. Why is the solution to that to charge them more money? Mano, fácil, porque as pessoas que não têm tanto tempo para jogar vão ficar contentes
porque podem ter aquilo que os outros também têm e só têm que gastar um bocadinho de dinheiro, e a empresa fica contente porque a pessoa que não tinha tempo para gastar no jogo para conseguir obter aquilo que queriam de maneira grátis, gastaram dinheiro para obter de outra forma. Portanto, ficam todos a ganhar. Neste caso só a empresa, porque o outro gastou dinheiro numa merda ridícula. Mas isso é o meu ponto de vista, né? Mas é por isso. It's the dichotomy that I'm talking about. Like, it doesn't make any fucking sense. It's stupid. I literally just É explained that. estúpido, mas funciona, mano. Porque há sempre alguém a cair. Há sempre alguém a cair. Imagine that. And then I Yeah. would have made the game fun so that people want to play the game. That is my opinion on this. I don't think there's anything wrong with having content locked behind actually having to play the game. In fact, I think a lot of people want to play the game so much to get People want these to work kinds towards of rewards. achievements. Yeah, they do, of I think course. that's perfect. Eu prefiro muito mais ter que ou poder jogar um jogo, ter que jogar bastante e ter que conseguir alcançar vários objetivos para desbloquear mais conteúdo no próprio jogo do que ter que pagar para ter esse conteúdo. E agora voltava àquele que vimos ao bocado daquele do qual é que foi um dos, já não me lembro, já vimos tantos jogos hoje, mas para além do Yakuza já falámos num outro hoje que a malta tinha que pagar e tinha que comprar o segundo tier do jogo para ter acesso a missões. Acho que foi o Skull and Bones também, acho que era o Skull and Bones. Já não tenho a certeza, a minha memória não está. Perfectly acceptable. In fact, you want items that players cannot get because they aren't good enough to get there. Yeah, it's so weird to me that like these casual dad Andes, like you would imagine like these guys work for a living, like you should be able to understand the value of your money more than anybody. Like, why is the solution to you not being able to play the game a whole lot? Like, why shouldn't they try to provide you with a better baseline experience rather than try to expect you to give them more money because you can't play the game? Não, porque isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho, mano. É mais fácil cobrar dinheiro do que estar a criar sistemas novos. Gladiator mounts in World of Warcraft. And I'm not salty crying that I think it's Blizzard's fault. I think I just sucked at Arena. That is my problem to fix. I think it would have been the same thing, and that would have been my counter to that argument when it comes to items like this one. At least that's my take on this situation. Well, he's totally right. I completely agree with him. Like, this is, it's, honestly, I cannot believe that, like, just average casual dad gamers have been mind-fucked into thinking that the way for them to solve this problem is, or the way that, you know, like, oh, well, I don't have time to play the game. So the solution to me not being able to play the game is that I have to spend more money? Why the fuck do you have to spend more money? You already bought the game. Get the fuck out of here. It's so stupid. It makes me so mad. It does. It's Boomer. It doesn't even make any sense. It's crazy. Dumb as fuck for doing that. Yeah. That's gotcha logic? No? I don't know what it is. Não, é que nem sequer é lógica de gacha games, é ainda pior. E vai ser muito mal se a moda pega. Se a moda pega. Video. This is a great video. I definitely agree with them. Yeah. Many people equate money with time. It's like the entire paradigm of it is flawed. You shouldn't have to spend more money because you don't have time to play a video game. The game should be changed in a way that makes it fulfilling for you on a baseline. Like, what the fuck? Like, how is it? There's no accomplishment if you spend $30. Não. What the? Há menos $30 na tua conta. Isso sim. E acaba por ser tudo uma questão de tempo para esta malta. Aquilo que ele estava a falar. Porque se vocês pensarem bem, o dinheiro que vocês recebem de estar a trabalhar é o resultado de vocês venderem o vosso tempo a outra pessoa. O vosso ordenado é literalmente isso. São vocês a venderem o vosso tempo a outra pessoa. E o vosso tempo e o tempo que vocês estão a vender a essa outra pessoa tem um valor de X. Certo? Portanto, estas pessoas de quem ele está a falar são pessoas que vendem o tempo delas a outra pessoa para ter dinheiro
para depois comprar o tempo que não têm para jogar o jogo. What the fuck? Estão o dia todo a gastar o tempo deles para fazer dinheiro. Chegam ao fim do dia, querem jogar o jogo, mas não conseguem avançar tanto como os outros porque não têm tempo e vão gastar o dinheiro que ganharam com a venda do seu tempo. Isto é um puto de um ciclo. What's going on here? Oh my god. How is this happening? Like I don't know why, but I'm having some kind of fucking like crisis in my mind right now. Because for the better part of 20 years, this has been the foundation that people base their thinking on. What's the difference between this and Fendom? Yeah, true. Like, what is this? Like, why is it like this? It doesn't make sense. Is there an achievement, an accomplishment in mindless grinding? No. I mean, that's a completely different debate. We can get into that for like 3 different directions, right? Should there be rewards for people that like that? I personally don't find any value in that. Like whenever I see somebody that's grinded a really long achievement, I can be like, wow, that's pretty impressive that somebody did that. But like, I'm not really going to give a fuck about it, if that makes sense, you know? You work for money and can't play, and then you pay money because you can't play enough, and then you need to work to make more money, make up for the money that you This is, yes. Tal e qual que eu acabei de dizer. I don't understand how this happens. Somos os iluminados, não é Illuminati, os iluminados. As someone who's bought cosmetics or bought gacha rolls, I've never done it because I didn't have time. It's literally just because that was the only way to obtain those things. If you're mad that you have to work hard in the game for something, you also complain about having to work. It just seems like a complete fallacy. Well, not really, because like, so people complete menial tasks at a job for money. And really, it's not that people are complaining whenever they say that you have to work for something in a game. What they're really saying is that the reward loop for the game isn't worth it. É uma merda, pois. É uma merda. That's really what they're saying. It's not about whether they have to work for it or not, because I think that with all of those people, they can probably think of multiple instances. You could ask them, and they'll be able to come up with multiple instances of whenever they did work for something in a game and they felt good about it. Yeah. So it's not about, it's kind of like what I was saying about like the problem with price isn't necessarily the price number. It's the value proposition. That's why people would pay $100 for something like Baldur's Gate or Elden Ring or Grand Theft Auto 6, but they don't want to pay that much money for Immortals of Avenum or for Diablo 4. And what's the difference there? I mean, they're all games, so that's clearly not the common denominator. A diferença é que uns são bons jogos e os outros são cupcake de merda. Já tinha falado há bocado. Bom jogo, não é pila. Pilha de bosta. Bom jogo, pilha de bosta. A diferença é essa. So the problem is the value proposition. And the value proposition for these grinds and games aren't fun. It's not rewarding. Yeah. Cosmetics should just be able to be bought with currency earned in the game and bought with real money. Oh, I don't know. If you can buy, like, this is my perspective with like any cosmetic não, porque também não é in a game that you o jogo precisa de fundos, não é? Right? Ou a empresa precisa de fundos. Means nothing. Like, I have a really good Honkai Star Rail account, and it means literally nothing because I just spent money in the game, and because I spent money, my characters are stronger. There's no skill to that. There's no effort involved. There was no real planning for that. It was just you spend money and then you win. Also, for reference, work in a game shouldn't actually be work. Work in a game should be something that's fun and fulfilling to do. Well, ideally, in real life, your work should be fun and fulfilling too. Or at least fulfilling. Fun is much more hard to describe. Yeah. But, you know, you should hopefully work at a job that you find fulfilling too. I mean, that's the best case scenario. I mean, obviously, it's not perfect. But, you know, it's not always what happens, but you would hope that. You said earlier, this horse on the shop is on the shop, therefore it's worthless. Yeah, it is. You get a bunch of other players telling you your account is cool and that's it. I just can't believe that people hold value in that. It's just, it's so sad to see what's happened, man. It really is. The $65 helps with the development of the game. Yeah, I mean, as I said, man, like, it's really sad because, like, if I go and I look at... I then look at the state of the game, I look at raw
Ferguson, I'm like, bruh, yeah. Mas isto, opá, é legítimo a malta pensar isto, porque todas as empresas dizem isso. E não vou dizer que não é verdade. Né? Que todo o dinheiro que é gasto, tanto com a compra do jogo, como depois com microtransações, skins, whatever, o que seja, obviamente que vai também ajudar vai ajudar também no desenvolvimento do jogo, porque as coisas também custam dinheiro para eles, não é? Eles têm que pagar às pessoas, têm que pagar uma série, de serviços, pessoas, produtos, whatever, para eles conseguirem desenvolver novo conteúdo para depois nós podermos jogar esse novo conteúdo. Portanto, é uma cadeia. Portanto, eu acredito que sim. Agora, quando eles dizem, pronto, no caso desta pessoa, não é? Que está aqui, $65 que vão usar no desenvolvimento do jogo, e depois o jogo está no estado que está, é normal que as pessoas tenham a reação que estão a ter. Não é? O jogo está num estado lastimável e o que se vê, não estou com isto a dizer que eles se calhar não estão realmente a trabalhar para melhorar o jogo. Não estão a demonstrar, mas não estou a dizer que eles não estão a trabalhar para melhorar o jogo. Mas o que se vê neste momento é o jogo num estado lastimável e o conteúdo que sai é conteúdo pago. E não é conteúdo, não é conteúdo, são skins. Não é nada de novo no jogo, não é nenhum boss, não é nenhuma dungeon, não é nenhuma essence, não é nada. É um cavalinho com uns pauzinhos de perlim-pim-pim e umas moedinhas para tu gastar noutras skins. 65€. Claro que a malta vai ficar fodida, não é? Yeah, I mean, as I said, man, like it's infelizmente really nem sempre é. Não, mano. Infelizmente a cena, estás a falar, referiste à cena do ideal, não é? A cena do ideal é um gajo ter um bom trabalho, ser feliz no trabalho, não é? Não, isso é. Infelizmente é sempre. Like if I go and I look at É realidade que é, é realidade que é. these like Chinese New Year cosmetics, I'm not joking, I'm not lying whenever I say that if these things were obtainable, like if I had to kill Uber Duriel in the season to get this, I'd go back and I'd play the game again. Eu também. Because this is really, I think this is. Apesar de continuar a achar que não se tira grande proveito das skins neste jogo por causa da maneira como é o jogo, mas isso já é mais uma cena pessoal, não é? Uma cena minha. Se fosse um jogo diferente, com a cena de câmara diferente, pá, não sei. Agora nesta, pá, isso dá para ver, não é? Vocês compram esta skin e aquilo não é uma formiguinha, dá para ver no jogo. Mas para mim não se tira o proveito deste tipo de coisas. Mas, então, como ele está a dizer, se isto fosse um reward, se isto fosse um prémio por conseguirem matar um barboss, por fazer uns certos achievements no jogo, se isto fosse algo que tivesse bloqueado por detrás de conteúdo do jogo e que nós conseguíssemos atingir ao passar por esse conteúdo, eu voltava agora na temporada 13 e ia jogar. It's really fucking cool, man. Sem problema. And then, like, if you go back and you look at some of these other sets that they have, let me see if I can pull it up. He did go through some of these, right? Yeah, he did. Yeah. Like, dude, that is fucking awesome. That's so cool. Yeah, so it's like, yeah, I would go back and earn this, but I don't want to go back and just buy it. Yeah. You're not the target audience for these. It's Okay, the 3 hours a week players. I guess so, but it's just weird to see, man. It really is. Honkai Star Rail is actually not that bad because it's inherently single player, but obviously there's arguments for why microtransactions in a single player game, but at least Hoyoverse reinvests back into their games. There is definitely a spectrum of, like, spending money in Honkai Star Rail feels better than spending money in Diablo 4. Like, I'll tell you that. Certo. I think it does. Certo. Até pode dar uma melhor. Pode dar uma. Como eu disse. E prefere gastar dinheiro num jogo do que no outro. A meu ver, não deixa de ser literalmente pegares numa nota e pôs uma nota a arder. É dinheiro. Mas cada um é livre de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Ponto. Agora esta merda. Mano, nunca pensei que só de estar aqui a volta que esta merda deu. E a culpa é do Rismos. A culpa é do Rismos. Mas a volta que esta merda deu, mano. Mas é vergonhoso. 65 broas por. Pá, olha, que muita malta compre isto, que muita malta compre muitas skins, que eles façam muito dinheiro e que consigam finalmente fazer com que o Diablo 4 fique decente. E não digo já na próxima temporada porque
E eles, como tiveram uma boa temporada 2, mas a temporada 3 está meio nheca, não acredito muito que vai haver assim um rebound e que venha aí uma temporada 4 fortíssima. É Copium, eu gostava, porque eu tenho o jogo e gostava de ter mais proveito do jogo, mas se calhar daqui a 2 temporadazinhas, se eles fizerem muito dinheiro, se calhar vem aí bom conteúdo. Caso contrário, o jogo vai continuar ali encostado. E eu vou continuar a jogar Diablo 3. Que é um jogo que eu já tenho há anos e volto muito mais facilmente ao Diablo 3 do que voltei a este.